a verificarem se aquele produto que está na prateleira é de fato halal. E como vai ser feito isso? Por meio da rastreabilidade, pelo que alguns palestrantes falaram. Um dos métodos seria, por exemplo, pelo celular você lê um QR Code, aquele QR Code, e você vê ali todo o caminho que o produto fez desde a fazenda até o supermercado. Essa rastreabilidade, senhora Ali, é o futuro do halal? Perfeito. Primeiro, eu queria aqui parabenizar o Tamer, que explanou de maneira brilhante mesmo o conceito halal, né? E eu queria aqui reafirmar a ideia, apesar de ser uma tradição religiosa islâmica que está contribuindo com a humanidade através do halal, como outras tradições contribuíram no passado, né? Eu acho que a gente tem que esquecer um pouco da origem e pensar muito no benefício da humanidade, na prática, né? E é interessante, ele citou a China, de fato, nossos certificados aqui, o número 1 é a China, e a China tem adotado, até por uma questão de ser um hub importante, passar para outros mercados, mas você tem o Japão, por exemplo. O Japão adota o halal como uma prática salutar para a sua população. Então, não temos quase muçulmanos, comunidade muito pequena, diminuta, mas eles têm adotado o halal como uma prática de saudabilidade, como uma prática ética. É bastante importante frisar que o halal, e a gente vai entrar agora na questão de rastreabilidade, é justamente, né, é uma demonstração tão clara e inequívoca que o halal ele atinge todas as etapas num processo de produção ou de serviço, enfim. E há uma fiscalização rigorosa, uma auditoria para verificar se aquilo está sendo feito, se aquilo está sendo feito sem prejuízo à saúde humana, que se aquilo está sendo feito, por exemplo, com as relações de trabalho que são saudáveis, adequadas, trabalho similar à escravidão ou trabalho infantil, não é halal, né? Também temos que adentrar nas questões, quando você fala, por exemplo, da proteína animal, desde o processo do nascimento desse animal, o seu confinamento, o tipo de alimentação desse animal, o bem-estar animal, por exemplo, ele é verificado em todas as suas etapas, a sangria como forma de evitar contaminações por doenças. Então, o halal ele se torna, então, um selo vigoroso, adequado e virtuoso. E o que nós temos que entender hoje? Que a tendência mundial de muçulmanos e não muçulmanos é um consumidor consciente, é um consumidor que está olhando o rótulo, é um consumidor que está com seus aparatos tecnológicos e que ele consegue, através desses aparatos tecnológicos, observar todas as etapas. Se o processo do halal é um processo que remete à confiança de agentes que estão... Eu, por exemplo, é dado para mim, em confiança, que eu possa fazer enquanto certificadora, verificar e que eu ateste que aquilo é halal. Mas isso, hoje em dia, não está bastando. Ele quer olhar os processos. Então, o que nós fazemos com o blockchain, com o CIS Halal da federação, com essas tecnologias que se unem, né? E também com tecnologias do poder público? Nós estamos levando para o consumidor final a possibilidade de ele, com seu aparato, observar todas as etapas daquilo que ele está se alimentando. Então, isso é espetacular sob o ponto de vista da credibilidade de agregar valor ao produto brasileiro. Isso não vale só para o consumidor final. Os importadores têm acesso, as autoridades alfandegárias, as autoridades aeroportuárias, todas elas com a possibilidade de checar a veracidade desses documentos. Então, trazendo a ideia clara, precisa, de que esse selo realmente ele é halal e que o Brasil hoje faz um dos melhores halal, se não o melhor do mundo. Só para finalizar, tem gente falando que torcer para o Corinthians é halal. Eu não sei, isso eu deixo aí para o público discutir. Ele é.
porque é justamente o consumidor corintiano, ele é muito exigente e ele procura qualidade. E ele adota no seu estilo de vida tudo que é bom e melhor. Então, por isso que é halal. Mas brincadeiras à parte, me permite só de acrescentar exatamente o que o senhor aí referente ao Japão. É um caso muito, muito legal para a gente sair um pouco do halal como alimentos e verificar como que o halal é estilo e também abrindo caminhos para novas oportunidades. O Japão fez uma pesquisa e ela começou a observar que tem muitos turistas que vêm do leste asiático, especialmente da Malásia e da Indonésia. Além, claro, dos homens de negócios, entre outros, mas turistas mesmo, que vêm dessas partes. E eles observaram nos últimos anos que esses turistas, eles têm uma pergunta na ponta da língua quando eles entram em qualquer restaurante. A comida é halal? Então, os japoneses mesmo começaram a se mover ao relação disso, como aumentar as opções para os turistas que entram aqui no seu redor. Eu tive uma excelente oportunidade de ir para o Japão 2 vezes e é surpreendente a quantidade de restaurantes que têm no logo halal ao redor de toda a cidade. Então, realmente, eles souberam como aproveitar o momento de incrementar cada dia mais os turistas dentro dos países deles e dar a qualidade necessária. E aí, ele tem a perfeição um dia. Ele tem, por exemplo, o Kobe Beef, que é a pedaço de carne mais caro do mundo, certificado halal. Então, ele consegue atender o nicho do mercado que pode pagar. E quando a gente fala sobre a tecnologia, eu acho que o senhor ali resumiu perfeitamente. Eu não quero acrescentar. Eu digo que hoje essa tecnologia ela está agregando valor, inclusive, para cada pessoa que participa na cadeia. Só vou deixar todo o processo halal, desde a nascença do bezerro até a embalagem, até a chegada dele dentro do container, porque justamente isso a CIS Halal faz perfeitamente. Mas o que eu queria alertar quando a gente trabalha isso com os nossos parceiros da cadeia do valor ou da cadeia de produção, que quando você fala com uma pessoa dentro da criação, dentro da fazenda, sobre a importância que ele linka ao sistema da blockchain ou ao sistema da rastreabilidade, é porque o bezerro dele, quando vai chegar na mão do consumidor, que vai definir se ela vai comprar esse pedaço de carne ou outro, o pedaço de carne dele, se ele está sendo realmente colocado com rastreabilidade, até o nome da fazenda dele aparece. E aí você coloca toda a cadeia do valor, fazendo cada um sentir o valor dele. O caminhoneiro que levou o caminhão, o caminhoneiro que puxou a carga vivo, o container que puxou a carga já pronta até o navio, o navio que levou até o consumidor. E até os processos do governo facilita, desburocratiza, elimina custos, perfeito. E o que nós queremos que a dona de casa sentir quando ela está comprando é que realmente sentiu que o frango brasileiro, carne brasileira, o cosmético brasileiro é barato, mas é de qualidade. Então, esse é o objetivo de você apresentar o que é a rastreabilidade para o consumidor. Que o consumidor não é questão só de modernidade, mostrar aplicativo, e mostrar vídeos, e mostrar isso. É a importância de você mostrar para a dona de casa, que é no final da conta ela que manda nos países árabes, viu, senhora? Que é o produto que ela está comprando é de excelente qualidade e está compensando hoje cada dia comprá-lo. Então, isso também acrescenta bastante a nossa ideia sobre a modernização e a tecnologia. Que legal também, que interessante por esse ponto de vista da valorização de todo mundo, né? E a gente, Brasil, sai na frente, porque vem muita matéria-prima daqui, então o consumidor vai ver mais a nossa participação, né? Que muitas vezes não está lá na marca na ponta, mas está na origem aqui. Enfim, poderíamos falar ainda muito mais disso, mas eu queria entrar em outro tema aqui e fazer uma pergunta para o Tamer, mas antes eu queria que o senhor Ali nos explicasse rapidamente o que são as finanças islâmicas, senhor Ali. Perfeito, só concordando com o Tamer, a mulher, também aqui no Brasil, né, ela é determinante em sua opinião, é um mito achar que
aqui no Brasil e nos países árabes é diferente, né? A gente manda também. Interessante, as finanças islâmicas talvez seja um conceito dentro de um produto halal daqueles que é mais novo para nós, e talvez seja onde a gente precise realmente desenvolver um trabalho muito mais profundo aqui no Brasil para que ela possa chegar e ser bem-vindo. Vocês perceberam que o fluxo de recursos das finanças islâmicas são maiores que outros setores também, né? Então, as finanças islâmicas, o que é? Se a gente for fazer uma definição rápida, né? E a ideia é que seria uma operação que é permitida pela tradição islâmica. Seria uma coisa permitida e, portanto, halal, portanto, lícita. Vou dar um exemplo aqui de uma maneira prática. Ok, de repente, eu quero investir numa empresa e que ela, de alguma maneira, está provocando alguma deterioração do meio ambiente. Então, essa operação ela não pode acontecer. Quero investir numa empresa que, de repente, ela está produzindo algo que é cancerígeno, por exemplo, ou que ainda é questionável, é duvidoso. Ela não pode ser considerada halal. Então, para além das questões econômico-financeiras, as finanças islâmicas, ela alcança a sociedade e ela visa o bem-estar social. Então, o dinheiro, a moeda, ela é um fim para você melhorar e para você promover o bem-estar social. Em geral, um dos itens das finanças islâmicas, para ser a gente bem sucinto aqui, é a taxa de juros, a ausência da taxa de juros e especulações. Então, não pode existir ganho em cima de especulação ou de taxas de juros. Por quê? O dinheiro ele foi feito para o ser humano no sentido de que ele não pode gerar dinheiro. Ele tem que gerar produtividade, tem que gerar trabalho, ele tem que gerar a evolução da sociedade através desses itens, né? Eles são também uma forma de você compartilhar riscos entre o investidor, né? Exemplo rápido, você investe aqui na produção de soja, aqui seu dinheiro, né? Então, você investe, esse investimento, de repente a soja ela não consegue, num determinado momento, essa commodity não dá certo, você assume o prejuízo juntamente com a pessoa que está fazendo a produção de soja. Tem que estar sempre baseado em uma atividade, né, senhora Ali? Como Exato. Você falou, não é dinheiro que gera dinheiro, mas é uma atividade que está rendendo e todo mundo está compartilhando os ganhos e os riscos. As finanças islâmicas hoje, ela está se tornando, para alguns bancos e alguns fundos e alguns investidores da iniciativa privada, como uma válvula de escape justamente para comprovar o que o senhor Ali falou. Alguns empresários que têm um poder financeiro muito grande, eles preferem investir através dos projetos que os bancos islâmicos fornecem muito mais do que os bancos normais. Por quê? Porque essa linha das finanças islâmicas, ela vem automaticamente tirando qualquer dúvida do investidor aonde ele vai botar o dinheiro dele. Porque a base da finança islâmica é o quê? É o halal, é o lícito. Então, ele não vai investir um dinheiro dentro de um X ou Y que no final da conta vai produzir uma cerveja, ou vai fazer um alimento proibido, ou vai fazer alguma coisa contra. Então, a base disso, ela incrementa cada dia mais o investidor a afiliar a essa linha. E para o Brasil, o benefício é muito grande em relação a isso, porque você tem uma linha muito clara para os investidores árabes, que é a linha da segurança alimentar. Então, se a gente conseguisse, isso é um trabalho que a FAMBRAS pode fazer muito bem feito em conjunto, que é começar cada dia a mostrar a importância de um investimento dentro da cadeia produtiva de segurança alimentar, para que você, no final da conta, atrair o investidor islâmico através dessa viés ou através dessa linha de crédito que é permitida 100% para os muçulmanos, investir em plantas ou em indústrias ou em produtos brasileiros.
Interessante. Tamer, eu já vou pedir para você falar um pouco mais disso, porque o que se falou muito no fórum, especialistas do exterior especialmente, é que há diferentes estágios de mercados halal, não é? Há desde aquele que compra só na base da confiança em relação ao vendedor, aquele que tem que ver a certificação halal lá, e há outros mercados que estão muito mais exigentes, querem tudo isso que o senhor Ali falou no